Olá, você que acompanha o bate-bola aqui comigo, Rodrigo Viana, no lance. Nesta quinta-feira, mais um nome, não é só um nome de respeito, é um nome de conteúdo, um nome que está fazendo falta na beira do gramado do futebol brasileiro. Sempre que ele fala, a gente para escutar. Dorival Silvestre Júnior, o Dorival Júnior. Ô Júnior, seja bem-vindo a esse bate-bola com o Rodrigo Viana, que não é ninguém perto de você, Júnior. Por que você não está treinando um time, Dorival? Muita gente querendo te ver. Tem tanto treinador aí, eu que vou falar, hein? Tem tanto treinador fraco aí no mercado treinando time, Dorival, e você está parado aí? Tudo bem? Obrigado, hein? Rodrigo, é um grande prazer, uma satisfação. Não, nós temos aí bons profissionais, profissionais que estão crescendo. Temos que dar tempo para que tudo isso se desenvolva, né, de uma maneira um pouquinho mais natural. Eu acho que as coisas vão acontecer na hora certa. Eu sempre sou dessa ideia. Eu procuro deixar que as coisas aconteçam com naturalidade. E o momento sempre foi de Deus, né? Eu acho que Ele é quem comanda todas as ações. Naturalmente, nós temos que ter as nossas iniciativas. Mas eu acho que a hora que tiver que acontecer alguma coisa legal, dentro de uma condição em que eu possa desenvolver aquilo que eu pense, vai acontecer. Foi assim durante toda a minha carreira. Eu não vou aqui ficar lamentando uma ou outra situação, nem também obcecado por uma nova possibilidade. Eu acho que você tem que ter consciência de que estará preparado para o momento seguinte, e é isso que eu estou procurando fazer. Ô, Júnior, recentemente o Botafogo trocou de técnico, né? Ou demitiu seu técnico, Chamusca, que não é muita novidade no futebol brasileiro. E seu nome foi falado, eu acho que, pelo menos eu vi algumas reportagens que entraram em contato com você. Você teve alguma situação também no exterior. Você, sempre que tem alguma troca, o seu nome é lembrado em qualquer time do Brasil. Foi assim no Corinthians, eu estou falando do Botafogo agora, e posso falar de qualquer outro time. É isso que você falou mesmo, é esperar o momento ideal, com as condições ideais. Tem um pouco aí, não é a palavra mágoa que eu quero dizer, mas quando você foi para o Atlético Paranaense, por exemplo, você esperava um clube moderno, e é um clube moderno, sensacional, e de repente você ficou muito pouco tempo ali, né? Talvez agora você esteja esperando uma condição oferecida de uma forma mais estável, Júnior, seria isso? Olha, não sei, Rodrigo, não sei se isso. Eu fico feliz assim que em todos os momentos, né, foram raros os treinadores que saíram de suas equipes e de repente não tenha tido o nome sondado. Eu acho que isso é um fato importante, é um reconhecimento, né, por tudo aquilo Todos que os times que trocam técnico, o seu nome está ali naquela lista, todos, absolutamente é. todos. E eu fico feliz, Rodrigo, porque eu não tenho assim um trabalho de marketing em cima disso. Isso é um fato natural. Eu fico muito, muito contente com isso. Não é uma coisa forçada, jogada, estimulada às vezes por outros caminhos. Não, ao contrário. É porque tem existido realmente contatos preliminares, tudo isso. Eu acho que isso dá uma satisfação para um profissional. Eu fico muito feliz com tudo isso. Reconhecido, tenho um respeito muito grande por todas as entidades, né, que nos procuraram. Eu acho e acredito muito nisso, né, que as coisas vão acontecer no momento adequado. Olha, com o Atlético, a expectativa era, como aconteceu, de uma desmontagem de equipe do Atlético. O Atlético perdeu 16 jogadores de um ano para o outro. Então, foi realmente uma nova montagem, né? Queira ou não, os resultados começam a acontecer agora, um ano e meio depois de todo esse processo. No Brasil, é um procedimento que, às vezes, 3, 4 profissionais participam, né? Como acabou acontecendo, o Atlético teve, depois da minha saída, né, mais 2 treinadores e agora o terceiro chegando. É um fato natural no país. Fato esse que deveria ter sido comandado por aquele que reabriu um novo momento e, de repente, o período para um desenvolvimento. E olha que os resultados vinham acontecendo.
Então, eu acho que o trabalho em si foi proveitoso, foi muito bom. E a oportunidade que eu tive no Atlético, reconhecidamente, é um dos clubes mais corretos e crescentes no país que eu vi. Realmente tem um trabalho muito bom dentro do Atlético, é um trabalho muito promissor, um trabalho alicerçado, que vem sendo desenvolvido aí ao longo dos anos, né? Eu acredito que desde 95, quando iniciou-se a primeira passagem do presidente Mário Celso Petralha pelo clube. O Petralha realmente é uma figura do futebol nacional, né? Reformulou muita coisa, tem um gênio difícil, todos sabemos, mas todo cara que é genioso também é genial, né? E você sabe o que eu estava pensando aqui, Júnior? Da nova ordem do futebol brasileiro, né? A gente vê o Bragantino ali brigando pela liderança, né? Claro, com toda a força da Red Bull atrás. Mas você acha que também existe um caminho por aí? Clubes como o Atlético, o Bragantino, um clube empresa. Esse seria talvez um desafio para técnicos do seu nível, Júnior, porque eu, por exemplo, enxergo o Bragantino hoje como um dos 4 clubes do Brasil. Pode não ser em torcida, pode não ser em camisa, mas está sendo já dentro de campo e eu acho que são poucos meses ou anos aí para os títulos começarem a vir. Olha, eu acho que todo trabalho, quando ele tem um alicerce, uma base, ele é bem sedimentado, ele gera resultados. Eu acho que é isso que nós temos visto. Vamos olhar aí o Campeonato Paulista, né? Nós tínhamos equipes muito tradicionais ao longo de anos e anos, né? 15 de Jaú, América de Rio Preto, Ferroviária, Botafogo e Comercial, Francana, Noroeste, 15 de Piracicaba, equipes que durante anos e anos fizeram ali grandes histórias ou construíram grandes histórias, né? Na Série A do Campeonato Paulista, principalmente, em algumas oportunidades tiveram passagens pelos campeonatos brasileiros, né? A própria Ferroviária teve uma bela passagem em 83. Então, é uma nova ordem, sim, é uma nova ordem. É uma ordem por quê? Porque equipes que estão buscando um novo modelo de gestão começam a encontrar resultados. É lógico, vai perder um pouco aquela ligação com a cidade, vai perder um pouco aquela participação um pouco mais direta de muitas das pessoas conselheiros que participavam diariamente dos clubes, enfim. Isso vai quebrar um pouco, vai quebrar essa aproximação, vai quebrar essa interação, essa integração, porém, é uma nova ordem. E se os clubes não se estruturarem nesse sentido, se não modernizarem as suas gestões, eu não tenho dúvidas que ficarão pelo meio do caminho. Então, tudo terá que ser feito num processo em que exista o desenvolvimento, mas que também você não perca aquele carinho do seu torcedor, da sua cidade, a paixão do torcedor que foi gerado ao longo de anos e anos, né? Cada cidade pelo seu clube. Eu acho que isso é um fato importante. Agora sim passa a ser um desafio daqueles que comandam e dirigem esses novos clubes, com essa modernidade que vem sendo apresentada, você também resgatar um pouco dessa paixão que sempre existiu de pessoas que foram abnegadas, participativas e sempre presentes na vida e na história de um clube dentro de uma cidade, quer seja do interior ou de uma grande capital. Eu acho que esse cuidado aí todos nós teremos que ter a partir de então. O Dorival fala isso porque o pai dele foi um grande diretor da Ferroviária, ele foi jogador da Ferroviária de Araraquara, da nossa Araraquara aqui. Claro, teve uma carreira brilhante no Palmeiras, no Juventude, em grandes outras equipes. Eu estou falando só como jogador. Se for falar como técnico, acho que é melhor ainda. Mas hoje a gente convive, claro, com empresas, com empresários que têm o objetivo de lucrar com jogadores, com venda de jogadores. Então é um equilíbrio tênue, né, Júnior? Tem que ser ali algodão entre copos de cristal. É claro que o empresário vem para ganhar o dinheiro dele, essa é a função dele, senão ele não seria um empresário, mas ele não pode abdicar disso que você falou, desse laço afetivo com a cidade. Ele tem que saber equilibrar isso, né? Até para se manter vivo. Não, ele tem que perceber que o futebol não se faz só com dinheiro, o futebol se faz com uma mescla de organização, paixão e principalmente de um laço muito forte entre esse torcedor, esse público, esse cliente, juntamente com a sua equipe do coração. Eu acho que isso daí não se pode perder.
a modernidade ela faz com que novos modelos sejam implantados, e isso também é uma necessidade, não no futebol atual, mas no esporte de um modo geral, e nós temos que estar atentos, né, para que não quebremos nenhum desses laços, né, que, queira ou não, é uma linha muito tênue, né, ela é sensível em muitos momentos, porque para muitos, né, eles perderam aquela participação dentro dos seus clubes, né? E isso é um movimento que é uma espiral, ela é gerada no núcleo, e esse núcleo ele vai se ampliando a partir do momento que essas pessoas vão passando esse desgosto natural de estarem afastados do dia a dia do seu clube para outras mais. E, queira ou não, você acaba interferindo até no andamento do relacionamento, que deveria, teoricamente, ser um relacionamento, teoricamente não, mas na prática ser um relacionamento satisfatório entre quem dirige e o público-alvo, principalmente da sua cidade, para que essa comunhão continue existindo. Existindo essa comunhão, é natural que o alcance de resultados ele acontecerá de uma maneira, às vezes, até mais rápida, mais natural, e queira ou não, o próprio torcedor vai ainda sentir que ele tem, sim, por que não, uma participação direta no alcance de resultados da sua equipe de coração, ou do coração. Então, eu vejo que a partir do momento que optaram por uma mudança no perfil de gestão dos clubes, os gestores também têm que começarem a olhar um pouquinho mais para o seu público, para o seu cliente, para o seu torcedor. Eu acho que essa participação ela não pode deixar de existir, para que exista uma comunhão. Em existindo essa comunhão, o alcance de resultados seja um fator que venha, de repente, de uma maneira mais natural. Júnior, só uma informação aqui, que eu acho até que você já deve saber, mas eu vou passar ela aqui até para o público saber também. Você citou a Ferroviária de 83, time que eu acho que você já estava começando ali a jogar no profissional. Você jogou 8-5, eu lembro que você estava... Você até não quis participar daquela briga lá contra o Grêmio. Mas 8-3 você já estava... Não. A briga foi em 8-3. Foi lá em... Briga 8-3, é verdade. A briga em 8-3. Essa campanha foi de 8-3. Aliás, 8-2 com o seu Diário Lameiro, que levou o clube, né, à quarta colocação do Paulista, e uma vaga no Campeonato Brasileiro. Era uma das 6 vagas, né, para os clubes paulistas. A Ferroviária teve uma delas. E essa briga foi em 83, é verdade. Um jogo complicado. A camisa que a Ferroviária joga hoje, Júnior, ela é uma camisa, acho que você já tem essa informação, baseada na camisa de 83, com as listras brancas, sem as estrelinhas do trilho interior. Aqui é de araraquarense para araraquarense, um assunto que talvez não interesse muito ao restante do Brasil, mas é uma memória afetiva legal, assim, que a Ferroviária foi resgatar. Eu vejo aquela camisa lá, olha, imagino vocês que jogaram, né? É emocionante. Ô, Dorival, você, sempre que tem férias, dá uma passadinha ali na Inglaterra, dá uma conversada com o Guardiola, fala com o Klopp na Alemanha. Você não é bobo, não. Você vai lá ver como é que os caras estão trabalhando. Eu sei que você se informa bem, que você estuda esses treinadores, tem amizade com alguns deles. Eu estou dizendo 2 caras de ponta, mas poderia dizer vários outros, como Ancelotti. Você vê alguma possibilidade, no momento em que se fala muito de um fechamento de ciclo da seleção brasileira, de um treinador estrangeiro chegar ao Brasil para treinar a seleção? E aí, é difícil dizer isso, mas não tem nada a ver com o Tite mesmo, porque eu gosto tanto do Tite quanto gosto de você, Júnior, pessoalmente. Acho ele um cara muito acima da média, mas ou talvez até depois da Copa do Mundo, será que não era hora de experimentar algum trabalho com um olhar mais europeu aqui na nossa seleção, não só nos clubes? Olha, assim, Rodrigo, primeiro que eu gosto de fazer isso porque é uma forma de você estar atento a tudo que esteja acontecendo, mas mais importante que isso, é que você não perca a sua essência, a essência do seu trabalho.
Só para a gente saber, Você, Júnior, uma curiosidade, você já teve com quem lá na Europa? nós tivemos com vários treinadores, mas eu acho que assim a maior atenção que nós tivemos foi com Carlo Ancelotti. Foi impressionante, parecia que ele nos conhecia assim há muito tempo. A maneira como ele nos recebeu, a forma, o carinho com que ele teve, a paciência. Ele tinha uma viagem marcada aquele dia, ele ia viajar com o Real e ele começou a falar e eu estava incomodado porque eu via que o horário estava passando, ele ainda tinha que tomar banho, tinha que almoçar para depois ir para a viagem e olha, ele ficou quase que 2 horas e meia conosco ali, nesse momento, né, nesse dia. Então, assim, foi muito interessante tudo isso. Uma pessoa que nos recebeu assim com um carinho muito grande. Mas foram vários. Eu fiz isso ao longo de 3, 4 anos. Mas por isso que eu te falo, o mais importante aqui, nós temos que encontrar o nosso caminho, nós brasileiros, porque nós sempre fomos referências no mundo. Com relação à seleção, Rodrigo, eu gostaria de ver aquilo que eu vejo ainda hoje, o desenvolvimento do trabalho de um profissional brasileiro. E, para mim, o Tite é um dos grandes treinadores, um cara muito bem preparado, um cara que já alcançou o que alcançou, não por um acaso, porque nós nunca tivemos a preparação que profissionais estrangeiros tiveram nas suas carreiras. Isso é um fato importante e as pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Nós aprendemos no dia a dia, nós aprendemos na leitura de um vestiário, nós aprendemos praticamente na marra o que outros aprenderam porque modificaram completamente a formação dos seus profissionais há mais de 35, talvez até 40 anos atrás. E esse é um processo que vem numa evolução, como a escola portuguesa, que todo mundo fala, eu reconheço, mas eu tenho ressalvas também. Não é assim. Você não queima etapas no futebol, Rodrigo. E eu acho que quando você consegue grandes resultados, é porque uma sequência de outros trabalhos já vieram sendo implantados para que, de repente, nas mãos de um quarto, quinto ou sexto treinador, os resultados acabassem acontecendo. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando nós avaliamos trabalhos de treinadores estrangeiros, trabalhos de treinadores brasileiros, porque não se usa o mesmo peso, a mesma medida. Eu não estou aqui falando em defesa de ninguém, eu estou falando de um modo geral, aquilo que eu percebo, as reações com os resultados de um treinador brasileiro e com, de repente, os mesmos resultados ou até mais negativos de um treinador de fora. Eu fico feliz com isso, por quê? Porque eu acho que nós queremos essa igualdade de tratamentos. E nós percebemos que o trabalho do treinador brasileiro não é assim como falam. Eu acho que muita coisa boa tem acontecido. O que nós precisamos é resgatarmos a essência do futebol brasileiro. Esse foi o nosso principal erro. E, para mim, tudo isso precipitado pelas decisões que todos os segmentos que estão em torno do futebol tomaram depois da Copa do Mundo de 82. Aquilo, para mim, foi o pecado do futebol mundial, o Brasil ter perdido aquela Copa. E, em particular, para o futebol brasileiro, foi ainda mais penoso, porque não foi só a dor daquela derrota, foi o que nos levou, as mudanças que acarretaram a partir daquela derrota. E todos os segmentos do futebol cobraram mudanças, e acharam que encontraríamos as soluções. E demos um passo muito errado. Muito errado. E, de repente, a culpa de tudo isso que aconteceu, de toda essa cobrança errada, de todas essas tomadas de decisões erradas, foram jogadas nas costas dos treinadores. Quer dizer, nós apontamos os dedos, mas, em momento nenhum, reconhecemos a nossa culpa. E não que isso nós estejamos saindo da frente, nós estejamos eliminando a culpa de nós treinadores. Também tivemos. Na ocasião, eu era jogador, mas já percebia. Tanto é que o primeiro de todos os grandes erros que nós tivemos, nós começamos a inverter o triângulo de marcação do meio-campo. Antes nós tínhamos um volante e dois armadores, um que chegava um pouco mais à área e o outro que era mais de organização. E, a partir daquele momento, nós passamos a ter 2 volantes jogando com apenas um homem
de organização, de coordenação, e às vezes um terceiro homem ou um quarto homem, como cada um coloca de uma forma, que seria um ponta de um lado ou do outro da sua equipe. Então, para mim, nós começamos a mudar para pior o futebol brasileiro a partir daquele momento. E tivemos um prejuízo muito grande. Nunca é demais lembrar que se você pegar o livro do Guardiola, né, o principal livro do Pep Guardiola, ele vai falar que a base do treinamento dele, do que ele faz, do que ele vê, é toda baseada na seleção brasileira de 1982, quando ele era um garoto e via aquela seleção mágica com 2 toques na bola, fazendo basicamente o que aquela Espanha do tic-tac fazia, né? E o que a gente tentou ver na Europa, na Eurocopa agora, talvez com a própria Espanha um pouco mais retraída, talvez não com aquele afã, porque a outra Espanha teve uma renovação de jogadores ali, mas a Inglaterra, também. A própria Itália, quer dizer, você a Itália, a Itália, né? A Itália jogou um futebol. A Itália, né, Júnior? A Itália jogou um futebol alegre, né? Diferente daquilo que nós víamos durante anos, né? A Itália sempre foi uma escola defensiva, talvez a melhor do planeta. E ela passou a nos mostrar um outro lado, né? Com Mancini. Eu fico muito feliz em ter visto a Itália jogando futebol, querendo jogar futebol, usando o 4-3-3, né? Em números, que eu não gosto também de definir números, mas uma equipe que atacou diferentemente da maioria das outras formações italianas que nós vimos aí até então. Foi uma equipe que propôs jogo, que queria a bola. Lógico, teremos jogos em que as coisas se igualem, né? Porque também temos grandes equipes do futebol mundial, mas a Itália pelo menos mudou um pouco a concepção que tinha ao longo dos anos. Passou daquele futebol brigado, de faltas, de muita marcação, para um futebol em que ele mantém uma estrutura defensiva, mas que principalmente com bola nos pés, quer jogar, procura o jogo. Eu acho que isso daí talvez tenha sido o maior ganho de um país, né, nesses últimos anos, o que a Itália está conseguindo alcançar. E eu estava pensando aqui, precisou perder, precisou não se classificar para a última Copa. Talvez tenha essa coisa, né, de experimentar o remédio amargo para aí a coisa voltar a ser o que era, né? Bom, Júnior, a gente já vai chegando ao final aqui. Isso aqui é uma grande resenha, um bate-papo, é uma análise mesmo. Eu quero te dizer que você faz muita falta, viu, no futebol brasileiro, novamente, assim, porque toda vez que a gente vem aqui, bate papo com você, é uma aula. Eu não sei se você está dando aula lá na academia da CBF, mas é uma aula sempre, e eu acho que os jogadores sentem falta disso. Você, quando jogava, você era um primeiro volante, mas que já jogava, hoje é o segundo volante que joga, falando um pouco disso, eu me lembro bem disso, jogava e jogava muito, e eu acho que está faltando futebol para a gente, viu, Júnior? Como você falou, eu me recordo de uma entrevista que você me deu, você disse que falta hoje os campinhos, para o jogador aprender a se sair de determinadas situações, e dali vem o drible, dali vem o improviso, e hoje está faltando muito futebol para o brasileiro parece que quer copiar o europeu, e o europeu quer copiar o brasileiro, e aí ninguém chega a lugar nenhum, né? Quer dizer, talvez uma mescla dos dois ali, um pouco de estudo e um pouco de ousadia, né? A boa ousadia, enfim, ficaríamos dias aqui falando, Júnior. Muito obrigado. Volte logo para o futebol brasileiro ou para o futebol internacional, porque eu acho que você é um cara que faz falta. Você faz falta. Obrigado, Rodrigo. Na hora certa vai acontecer. Obrigado mesmo. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. E é sempre bom falar de futebol. É prazeroso quando você fala e consegue fazer com que tenhamos, né? Uma dinâmica gostosa, um desenvolvimento gostoso. Eu acho que esse é o trabalho de todos nós. Fiquem com Deus aí. Valeu, Júnior. Abraço.